Então, vamos lá então. Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Vamos falar a respeito da derrota do Pelotas para o Esportivo na noite desta quinta-feira no estádio da Boca do Lobo. Mas antes de prosseguir com o vídeo, aquele script que você está acostumado a ver aqui no YouTube. Like, comentário, compartilhamento, inscrição, ativação do sininho e, claro, sempre participando para, quando tiver conteúdo novo, você receber aqui no canal. O Pelotas perdeu, cara. Perdeu mais uma, né? Pelotas que não venceu nenhuma partida dentro de casa nesse Campeonato Gaúcho e nessa quinta-feira foi superado pelo Esportivo por 2-0. E um Esportivo que chegou para essa partida como lanterna do Campeonato Gaúcho e deixou essa lanterna na Boca do Lobo. Agora o Pelotas é o lanterna do Campeonato Gaúcho e entra para o Clássico Brapel do próximo segunda-feira, às 8 da noite, no Bento Freitas, nessa condição, como lanterna do Campeonato Gaúcho. E uma partida que tinha tudo para ser uma partida, até certo ponto, entre aspas, tranquila para o Pelotas. Isso porque o Pelotas começa pressionando o time do Esportivo, tenta adiantar suas linhas e consegue criar duas boas oportunidades. Consegue chegar no gol do goleiro Anderson. Só que o Pelotas não manteve essa pressão. Foram 10 minutos de ímpeto e de marcação em cima, mas durou apenas esses 10 minutos. Depois a equipe do Esportivo conseguiu se moldar defensivamente. O time do técnico Gustavo Papa estava encontrando muitas dificuldades para conseguir segurar, o ataque do Pelotas. Então o Pelotas conseguiu, Pelotas não atacou mais e o Esportivo conseguiu se portar bem defensivamente. Aí quando o Esportivo passou a ter um pouco mais do controle da bola e principalmente não ser tão atacado na sua parte defensiva, isso dá confiança pro time. O bicho não é tão feio assim. A gente segurou esses 15 minutos que estava combinado. Vamos jogar agora. Vamos ir pra cima. E foi o que o Esportivo fez. O Esportivo pegou e foi pro jogo, foi pro ataque. E conseguiu chegar ao gol numa bela jogada. Uma bola longa que vem lá do campo de defesa. Um buraco, para variar, do lado direito defensivo do Pelotas. Ninguém marcando. E aí a bola chega pro Mikael e o Mikael toca a bola para trás e aí chega o Juninho Tardelli colocando a bola pro fundo do gol, abrindo o placar. Foi um balde de água fria, nas pretensões do Pelotas. Quando o Pelotas estava se moldando para reagir dentro de campo, aí mais uma vez a defesa do Pelotas faz bobagem. Mais uma vez, até questionei o zagueiro Silva em relação a essa saída simplificada, a essa saída um pouco mais simples do campo de defesa. Ele respondeu de uma maneira dizendo que se a pergunta era se o Pelotas ia se livrar da bola, não, o Pelotas não vai se livrar da bola. O Pelotas vai continuar com personalidade e vai tentar sair com esse jogo que é característica do time. Deu no que deu. Ele perdeu a bola, o Juninho Tardelli recuperou e ele acabou cometendo a falta em cima do camisa 10 da equipe do Esportivo e o Juninho Tardelli bateu perfeitamente a falta, bola por cima da barreira, foi no ângulo do Gabriel Leite e ali o 2-0. E ali o Pelotas foi para a lona, foi para as cordas, abriu contagem e o nocaute estava pronto. O Pelotas não demonstrava nenhum tipo de possibilidade de tentar chegar ao gol. Um time muito desorganizado, a estratégia que o técnico Rafael Jacques tentou de utilizar os jogadores de flanco para abrir o campo e ter dois jogadores dentro da grande área não surtiu efeito. Na maioria das vezes, tanto o Marcão como o Marcos Paulo, e principalmente o Marcos Paulo, eles ficaram fora da área. Isso porque até para o Pelotas igualar o número de jogadores no meio campo, em alguns momentos o time do Esportivo deixava apenas o Varley lá na frente e fechava uma linha com 5 jogadores no meio campo. Então alguém tinha que descer para ter ali um embate 5-5 e foi o Marcos Paulo. Mas o Marcos Paulo mostrou muita dificuldade
com a bola, né? Ele não tem muita essa intimidade com a bola para trabalhar fora da área. Talvez fosse mais interessante ter o José Aldo centralizado e ter os jogadores de flanco, né? Para abrir o campo, para utilizar um Marcão dentro da grande área. O fato é que depois dessas duas pancadas e 2 jabs e um cruzado no queixo, o Pelotas praticamente se entregou. Se entregou e aí é aquela história, né? Tem aquela velha máxima, né? Nada que esteja ruim que não possa piorar. Chega a notícia do gol do Novo Hamburgo, lá na Boca do Lobo, e aí, obviamente, que deu uma murchada, né? Deu uma murchada o time do Pelotas, e aí o time, tudo que tentou, nada conseguiu. O Anderson, ele mais rebateu e saiu do gol para fazer aquelas fáceis defesas de cruzamento lá para dentro da grande área do que propriamente ele fez uma defesa difícil. No segundo tempo, o Pelotas teve uma chance, mas mais no desespero do que propriamente uma jogada construída, que era um escanteio, um segundo levantamento no escanteio do Marcelo, em que o Silvio cabeceia e a bola ia cobrindo o goleiro e o Matheus Santana tira a bola praticamente de dentro do gol, né? Em cima da linha ali, ele acabou tirando a bola. E muito pobre, muito deficiente o futebol do Pelotas. Até o momento, não houve evolução daquilo que o Ricardo Cubacchini apresentava e para o que o Rafael Jacques está apresentando. Claro que nós temos que entender que um teve quase 9 meses de trabalho e o outro está no segundo jogo. Mas deu para notar que o elenco montado pelo Pelotas ele é insuficiente. É um elenco que tem muitas dificuldades. A aposta nesse tipo de negócio, apostar nos jogadores que vêm na base do Grêmio, apostar em jogadores que Pelotas fez um esforço muito grande no Bustamante, mas o Bustamante não justificou, né, esse investimento. Então, eu até fiz um comparativo, né, dizendo que tem aquele time que começa mal e ele vai mal até o final do campeonato. E tem aquele time que ele começa regular, ele tem uma melhora e daqui a pouquinho ele tem uma queda acentuada na reta final do campeonato, na reta final de qualquer campeonato. O Pelotas ele começou empatando, né, dois empates que até pelas circunstâncias eram bons resultados, empatar com o Novo Hamburgo fora, empatar com o Internacional em casa. Aí depois tem uma derrota no meio do caminho aí. E depois o Pelotas acaba vencendo o Juventude, fora de casa, né? E aí todo mundo, opa, Pelotas vai conseguir se manter, não vai sofrer do Campeonato Gaúcho. Aí depois aparece um empate, aí tem uma derrota, né, pro Ipiranga em casa, né? Aí depois recupera contra o Juventude, aí vem mais um jogo fora, o time vence o Juventude, aí depois volta para mais um jogo em casa contra o São Luís, empata contra o São Luís, empata nos últimos minutos na Bacia das Almas. Depois mais uma derrota para o Aimoré, mais uma derrota para o Grêmio, mais uma derrota agora para a equipe do Esportivo. E o Esportivo que não tem nada demais, hein? Esportivo que não tem nada demais, mas é aquilo, né? Pelotas deixou para entrar nessa. A gente sabe que o campeonato nos times do interior ele é uma oscilação. Uma rodada tá bem, outra rodada tá mal e assim vai. É um eletrocardiograma a campanha dos times do interior. Só que o Pelotas ele tá ladeira abaixo. Vai ter que fazer uma Copa do Mundo no Brapel. Não resta outra alternativa. Vai ter que vencer o Brapel. E aí tem a possibilidade, né, do Brasil praticamente sacramentar o rebaixamento do Pelotas, né? E o Pelotas vai ter que arranjar uma maneira de fazer futebol um pouco diferente, porque desse jeito não está dando certo. Não dá para utilizar a desculpa da meia cota, porque o São Luís também teve
meia cota, e o São Luís conseguiu fazer uma excelente campanha nesse Campeonato Gaúcho. Está fazendo uma excelente campanha no Campeonato Gaúcho. Então, isso não dá para ser utilizado mais como desculpa pela direção do Pelotas. O Pelotas deveria estudar mais o mercado e ter trazido outros jogadores. Fica a reflexão, né? O torcedor do Pelotas está apavorado e apavorado com razão, né? Porque a situação ela é extremamente complicada e não há perspectiva de melhora, né? O Rafael Jacques até o momento não conseguiu entender a característica do jogador, por mais que ele tenha ido para a entrevista coletiva e tenha demonstrado confiança em relação ao trabalho, em relação aos jogadores, em relação à diretoria e de que é possível sim reverter esse panorama, né, que está nesse momento de Pelotas lanterna do Campeonato Gaúcho. Não dá para ver nenhuma perspectiva de melhora para o time do Pelotas. Aliás, né, a gente vê alguns jogadores que iniciaram bem o campeonato tendo partidas terríveis nessa reta final. Então, pro Pelotas agora, vai lutar, tem aí alguns confrontos interessantes, tem o próprio Clássico Brapel, se vencer o Brapel ele ultrapassa o Brasil, aí joga o Brasil pra zona da confusão, né? Tem o duelo contra o São José, que tudo indica será também um confronto de briga lá na parte baixa. Enfim, Pelotas está numa situação preocupante e as perspectivas não são as melhores aí para o torcedor do Pelotas. Certo, galera? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é a análise aí do Pelotas para o duelo contra o Brasil na próxima segunda-feira, 8 da noite, no estádio do Bento Freitas, lá na Baixada. E tanto o Brasil como o Pelotas precisam vencer. O Brasil projeta 12 pontos até o final do campeonato para se manter. O Brasil tem 8. O Pelotas vai ter que projeta também 12 pontos para se manter. Tem, nesse momento, 6 pontos. Precisaria de 2 vitórias em 4 jogos. Né? Clássico Brapel, aliás, em 3 jogos. Né? Precisaria aí do aproveitamento fantástico. Né? Então, Pelotas vai, mais uma vez, à espera de um milagre. Na temporada passada, né, como não houve rebaixamento, Pelotas também acabou terminando lá embaixo. E agora o Lobo vai ter que fazer aí o que não fez durante todo o campeonato. Valeu, galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.